Senhores, muito boa tarde. Vídeo das 18 horas nesse momento. Cara, eu tô fazendo um projeto aqui do sobre a Safiel que tá me ocupando a maior parte do meu tempo e ó, vai ser uma série de vídeos porque não vai dar pra colocar tudo em um. Vai ser uma série de vídeos, tô tentando conseguir entrevistas, tô tentando ver não entrevistas de dentro, mas lados de, por exemplo, de torcedores, tanto torcedores da nova geração quanto torcedores da antiga geração, jornalistas, e tô querendo entender como que a dívida do Corinthians chegou tão longe assim e o que basicamente aconteceu de errado, né? Só pra dar um panorama geral. Hoje o vídeo vai ser sobre a seleção brasileira, né? O Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul amanhã, 8 horas da manhã. Você vai poder acompanhar em todos os canais Globo, basicamente. Você vai poder acompanhar na GTV também, de graça, para todo o Brasil, pelo YouTube. E eu hoje fiz a pauta, ontem na verdade, fiz a pauta pro programa do 4 de acréscimo, que se você não segue, tá aí na descrição. E é uma pauta que é muito complicada de você fazer porque quinta não teve nada, quinta não tem nada, e o jogo é só 8 horas da manhã na sexta-feira. Então você faz uma pauta com um dia e meio de antecedência. E é complicado. Mas, dito isso, eu vou aproveitar algumas coisas que eu fiz aqui na pauta e tal, pra gente discutir um pouco sobre esse futebol brasileiro e essa CBF e por aí vai. O grande, um dos principais pontos que eu gostaria de propor aqui, cara, enfrentar seleções asiáticas são um bom teste para o Brasil? O Brasil, na fase que vem tendo, no, na falta de jogos que vem tendo, na falta de times bons, porque a gente sabe que aqui na Sul-Americana a gente tem três, né? Tem o Brasil, tem o Uruguai e tem a Argentina. Joga contra o Chile, com todo respeito, a seleção da Série B do Campeonato Brasileiro ganhava do Chile desse ano. Aí você tem um jogo lá contra a Bolívia em El Alto que você não pode colocar muito em discussão, que você não pode levar muito mais longe o desempenho da seleção brasileira. Eu acho muito complicado ficar jogando toda pré-temporada de Copa do Mundo, jogar contra as mesmas seleções. É até um outro assunto que eu coloquei aqui. Cara, a CBF, será que ela não consegue mesmo outros times para disputar amistosos? Por exemplo, na África, tem Marrocos, tem Egito. São duas seleções que não vão estar brigando, na teoria, né? Não estarão brigando lá em cima na Copa do Mundo, não chegam como favoritos, mas tem bons times. São bem treinadas. Marrocos chegou na semifinal em 2022. Marrocos tem um bom time. O Egito tem o quinto melhor jogador do mundo. O quarto, na verdade, né? O terceiro. Alguma coisa assim, o quinto, quarto ou terceiro. Que é o Salah. Você acha que não seria melhor uma um teste desse? Pra mim não faz sentido continuar testando a seleção contra a Coreia do Sul, que tem seu melhor jogador, o Son, que tá jogando nos Estados Unidos e tem 33 anos já. Não faz sentido pra mim você fazer um amistoso contra o Japão, que, com todo respeito ao Japão, tem um lateral direito do Werder Bremen, que é fraco. É uma seleção, duas seleções fracas. E isso não entra na minha cabeça, sinceramente. E eu acredito que a CBF consiga uma melhora nesses amistosos. Até a gente vai ter muito tempo para falar, mas já saíram, se eu não me engano, as seleções que a gente vai enfrentar realmente pré-copa em junho, né, do ano que vem. E já saiu a data FIFA de março também. A gente já tem todos os amistosos que o Brasil vai disputar. E vamos ver se vai chegar com uma cara diferente do que chegou para 2022, para 2018 e por aí vai, né? Outro assunto. O Ederson machuca, o Ederson goleiro machuca no Fenerbahçe, num treino.
e você não vai convocar Rafael, do São Paulo, Brazão, do Santos, Léo Jardim, do Vasco, é o que eu falei na semana passada ou no começo dessa semana. Se você vai testar a seleção, você precisa testar direito. Você não. O John é um teste? É. Tudo bem. Mas o Bento, por exemplo. O Bento foi para todas as convocações dos últimos anos. Dos últimos. Vai. Dessa data FIFA desse ano. Foi para todas. Você precisa testar o time mais. E coisa que a seleção brasileira não faz. Apesar de eu entrar em outro ponto, que é a definição de um time, que normalmente a gente, na Copa de 2022, na Copa de 2018, a gente chegaria com, no final, faltando 8 meses para a Copa, a gente já teria 11, 15 jogadores que eram certeza que estariam na Copa. Hoje a gente não tem. Hoje a gente tem, 8, talvez, não, 11, A gente tem um time. Só que o Ancelotti acaba não testando. Tudo bem, o ciclo dele começou mais tarde, é algo que demorou, mas o Ancelotti chegou, nessa data FIFA, chegaram a 80 jogadores testados. Não só o Ancelotti, né? Diniz, o Dorival, o próprio Tite. Então você tá testando muito e a seleção brasileira não parece ainda ter uma cara de time que vai brigar e tal. Não, não parece tá tão forte assim quanto deveria estar. Por exemplo, para mim eu acho a convocação de João Gomes completamente real. Aqui no futebol brasileiro você tem jogadores que estão melhores. Marcos Antônio, do São Paulo. Andréas, do Palmeiras. Você tem, até mesmo dependendo, se você quer testar, um jogador, João Gomes e Lucas Evangelista, para mim fazem 6 por meia dúzia. Você não vai trocar nada. Um só joga no Wolves e o outro joga no Palmeiras. O que é melhor, jogar no Palmeiras ou jogar no Wolves? Na Inglaterra. Tudo bem, o Lucas Evangelista machucou agora, tal, mas Andrés Pereira veio do Fulham, tá comendo a bola aqui no Brasileirão. Marcos Antônio, é o melhor jogador de São Paulo disparado. Disparado. Sem o Marcos Antônio, o São Paulo não joga bola, não consegue ficar 10 segundos com a bola, não propõe jogo. E é feio até ver o São Paulo jogar sem o Marcos Antônio. Com o Marcos Antônio parece outro time. Mas e aí? Se você vai se propor a testar uma seleção, testa direito. Ou você vai lá e chega na torcida. Gente, essa é uma data FIFA para testes. Se a gente perder ou se a gente ganhar, não importa. A gente está indo para testar. E aí vai lá, e dos 23 convocados, 24 convocados, você testa 24 jogadores. Testa o Hugo de titular, testa o Mateuzinho, pra mim, que pra mim é muito injustiçado, ele não ter sido chamado no lugar do Wesley, porque pra mim o Mateuzinho e o Paulo Henrique têm uma habilidade, um nível técnico hoje muito parecido, mas o Mateuzinho vem numa constância de pelo menos um ano. O Mateuzinho vem jogando bola todos os jogos do campeonato. Ele com o Dorival tá rendendo muito. E eu já falei isso. O Mateuzinho merece um teste na seleção. Agora não vai mais dar tempo. Você vai testar o Paulo Henrique. O Paulo Henrique que no Vasco, com todo respeito, pode ser uma fase. O Mateuzinho também pode ser uma fase no Corinthians. Só que o Mateuzinho a gente já sabia do potencial dele lá do Flamengo. A gente já falava dele. Ele já era um bom lateral. Aí acabou passando por problemas. O nível abaixou, querendo ou não. Mas chegou no Corinthians, se reencontrou de novo e vem praticando um bom futebol. Taticamente muito forte. Muito, muito bom ofensivamente e muito seguro defensivamente. Não tem um problema que, por exemplo, o Fagner e o Fábio Santos nos últimos anos do Corinthians tinham, que é bola nas costas. O problema é que o Hugo, lateral esquerdo, tem, que é tomar bola nas costas. Então, assim, é uma constância que não é. Que parece que não tá sendo premiada com a convocação. E tá faltando isso pra mim nesse ciclo. Seguindo. Pra mim, o Estevão
A gente até fala bastante sobre o Estevão, né? Que tá comendo a bola também no Chelsea. Para mim, o Estevão ele já tem vaga garantida na Copa do Mundo. Para mim, o Estevão já tem vaga garantida não só na Copa do Mundo, mas como titular da Copa do Mundo. O Brasil há muito tempo não tem um jogador como o Estevão. Há muito tempo. Você pode falar o Neymar lá no Barcelona? Talvez. Mas do jeito que o Estevão tá, o Estevão nem chegou no Chelsea e já é titular. Na seleção brasileira, tudo que ele tenta dar certo e tá comendo a bola. Ele tá seguindo o caminho contrário de todos os outros jogadores, os últimos, 5 jogadores grandes, né, que foram pro futebol europeu. O Vini Júnior ficou um tempo no Real Madrid B, o Rodrigo ficou muito tempo no Real Madrid B. Aí você tem João Gomes que machucou, Danilo que machucou, Endrick que não joga, não tá nem no Real Madrid B, nem no Real Madrid A, tá no meio termo, porque é bom jogador, mas não, não corresponde dentro de campo, né? Não tá correspondendo, porque não tá entrando também. É um esquema novo do Xabi Alonso que não conta com o Endrick. Com o Estevão é completamente diferente. Com o Estevão ele já chegou e o time meio que se adaptou a ele. E ele tá jogando muita bola, venceram do Liverpool agora no final de semana, no último lance, com o gol do Estevão, e é muito craque, e ele precisa de mais tempo na seleção brasileira e precisa que a imprensa e torcedores deem mais confiança para ele, porque eu tenho certeza que ele é um jogador que pode desequilibrar qualquer partida numa Copa do Mundo. Pensando que na Copa do Mundo a gente jogaria contra numa fase de grupos, né, contra Coreia do Sul, Sérvia e Suíça, que são 3 seleções abaixo do Brasil, é um jogador que pode desequilibrar qualquer momento, numas oitavas também, numas quartas também. Acho que em semi já fica um pouquinho mais difícil porque afunila e o nível aumenta muito, mas é um jogador que pode ajudar em uma semifinal de Copa. E deve ajudar, caso o Brasil chegue, né? Que eu acho muito difícil. E assim, o que esperar do Brasil? Só pra finalizar esse vídeo. Cara, nesses 2 amistosos eu não espero nada do Brasil. Eu acho que se a gente ganhar, já tá de bom tamanho, porque a seleção é fraca. Os times que a gente vai jogar contra também. Mas tem a questão do fuso horário, tem a questão de uma viagem de mais de 20 horas. Os jogadores tiveram problema. O Joelinton, por exemplo, foi o último a se apresentar. Teve um problema no voo dele. E ele teve que ficar. Ele atrasou um dia quase na preparação. Então, eu acho que uma vitória contra a Coreia do Sul é de bom tamanho. E uma vitória contra o Japão também. Eu não espero nada de mais, nada de menos do Brasil. Até porque a gente vem de um jogo que é 1-0 para Bolívia. Para Bolívia, lá na altitude. Aí você pode falar, não, mas é um jogo que é na altitude, são 4.000 metros, não dá para colocar tanto em classificação, não dá para colocar tanto em questionamento e tal. O Tite foi lá e ganhou. E falaram tanto do Tite foi lá e ganhou. Fez as eliminatórias para a Copa do Mundo invicto. Não perdeu para a Argentina em eliminatórias. Foi lá na altitude e ganhou da Bolívia. Tudo bem. Aí tem a Copa do Mundo é muito ruim, mas o Ancelotti não ganhou da Bolívia lá. E a Bolívia jogando o jogo da vida, tudo bem. Claro, o Brasil era um jogo que não valia nada. Era um jogo 100% de teste pro Brasil. Porque se a gente ganhasse, se a gente perdesse, a gente continuaria na mesma situação. Mas o Tite foi lá e ganhou. E também não valia nada, porque o Tite passava com 10, 15 pontos de vantagem da Argentina. Hoje a Argentina tem isso da gente. E o 4-0 lá no Monumental. Então eu não espero muito dessa seleção, espero que ganhe, que vença, é lógico. Até por conta da camisa, e a seleção brasileira não pode ficar perdendo para a Coreia do Sul e para Japão.
Com todo respeito a essas duas seleções, que são seleções comuns. Mas não pode perder para essas seleções e tem que fazer o máximo para. Os jogadores precisam fazer o máximo nesse momento para entrarem bem, não se machucarem, tecnicamente estarem no seu nível mais alto e taticamente estarem no nível que o esperado pelo Ancelotti. Porque são esses dois jogos que vão carimbar a vaga pro Mundial. Já que a gente só tem mais uma data FIFA, né, que é em março, aí tem junho, com os amistosos pré-Copa, e a Copa do Mundo. Então, pensando frio, pensando no puro agora, são esses jogos. É Coreia e é Japão. E tô muito ansioso para ver alguns jogadores e tal, e alguns nem tanto, né? Mas fazer o quê? Não sou eu que convoco, eu não tenho essa competência para isso, eu só falo disso e não tem nem muito que ser feito, né? Dito isso, esse foi o vídeo. Amanhã a gente vem com o pós-jogo sobre a seleção. Espero que com notícias boas. Se inscreva, dê seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe. E tem nas redes vizinhas, eu posto conteúdos de vez em quando, coisas a mais e a menos também. Então você fique à vontade para me seguir lá e assistir os vídeos e acompanhar também os conteúdos por lá. Valeu e até amanhã, 6 horas da tarde. Meio-dia eu tentarei, mas acho que 6 horas da tarde. Valeu.